Volkswagen. Tem certeza que você não precisa entender de carros ou possuir um carro de sua marca para conhecer esse nome. Marca essa que é a maior fabricante de automóveis do mundo e que fez e faz bastante sucesso com seus veículos no nosso país. Mas você conhece a história de sua criação, seus veículos, suas marcas adquiridas? Hoje vou apresentar e contar um pouco sobre essa marca que ultrapassa o segmento automotivo, tendo até envolvimento com times de futebol. Para começar, precisamos entender que a marca Volkswagen pertence ao Grupo Volkswagen. O Grupo Volkswagen é um conglomerado alemão com sede em Wolfsburg, fabricante de veículos. O grupo comercializa seus produtos em 153 países e suas principais marcas são Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche e Ducati, também incluindo marcas de veículos comerciais como Scania, Traton, MAN International e YC Bus. Foi fundada em 1937 pelo governo alemão para produzir o Volkswagen Fusca, denominado inicialmente Volkswagen Aktiengesellschaft. Mudou o nome em 4 de julho de 1985 para Volkswagen AG, em virtude da expansão de suas atividades. O grupo estabeleceu uma estrutura de controle dividida em 4 regiões: Europa, América do Norte, América do Sul, África do Sul, Ásia e Pacífico. O grupo Volkswagen opera 100 unidades fábricas em 19 países europeus e 8 países nas Américas, Ásia e África. Cada marca tem sua própria personalidade e opera como uma entidade independente do mercado. O espectro de produtos vai desde carros pequenos até os veículos de classe de luxo. No setor de veículos comerciais, oferecem produtos a partir de picapes até ônibus e caminhões pesados. Explicado um pouco sobre o grupo Volkswagen, vamos voltar à história principal do vídeo de hoje. Conforme já explicado, a origem da empresa remonta à década de 1930 na Alemanha nazi e ao projeto de construção do automóvel que ficaria conhecido no Brasil como Fusca, em Portugal como Karoche, na Alemanha como Käfer e nos Estados Unidos e Reino Unido como Beetle. O termo Volkswagen foi criado por volta de 1924 pelo engenheiro alemão judeu Joseph Ganz, que lutava para modernizar a indústria automobilística alemã, publicando suas ideias de introduzir suspensões independentes como semi-eixos oscilantes, baixo centro de gravidade e chassi com tubo central, um automóvel popular que custasse o mesmo que uma motocicleta. Em 1933, Adolf Hitler visitou o Salão Internacional do Automóvel de Berlim e viu no Volkswagen uma forma eficiente de propaganda nazista, e passou a defender a ideia de carro do povo como se fosse sua. Joseph Ganz e Edmund Rumpler foram cogitados para dirigir o projeto, mas logo foram descartados por serem judeus. O engenheiro encarregado de desenvolver o modelo foi Ferdinand Porsche, apesar de grande parte de seu desenho ter sido inspirado nos carros envolvidos por Hans Ledilk para a empresa Tatra. Cerca de 336 mil pessoas pagaram pelo modelo e protótipos do carro, chamados em alemão KDF Wagen. Surgiram a partir de 1936, sendo os primeiros modelos produzidos em Stuttgart. O carro já possuía as curvas de seu formato característico e o motor refrigerado a ar, de 4 cilindros, montado na traseira, similar ao Tatra. A nova fábrica, implantada numa cidade que foi criada em torno da mesma e batizada de KDF Stadt, atual Wolfsburg, só havia produzido algumas unidades quando a Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939. Como consequência da guerra, sua produção foi adaptada para veículos militares, como o Jeep Kubelwagen. A empresa deve a sua existência no pós-guerra a um homem, o major britânico Ivan Hurst. Em abril de 1945, a KDF Stadt e sua fábrica fortemente bombardeada foram capturadas pelos norte-americanos e passaram às mãos da administração britânica. A primeira ideia foi usada para a manutenção de veículos militares pesados. Assim, Hurst pintou um dos carros da fábrica de verde e o exibiu em instalações militares britânicas, dispondo de poucos veículos leves de transporte. Em setembro de 1945, o exército britânico foi persuadido a encomendar 20 mil unidades. As primeiras unidades foram para o pessoal da Força de Ocupação e para o Correio Alemão. Por volta de 1946, a fábrica estava produzindo 1.000 carros por mês, uma quantidade notável, uma vez que a fábrica ainda precisava de reparos. O teto e os vidros danificados interrompiam a produção quando chovia, e o aço para fazer automóveis era pago com veículos produzidos. O carro e a cidade mudaram respectivamente seus nomes para Volkswagen e Wolfsburg. Enquanto isto, a produção crescia. Como ainda era incerto o futuro da fábrica, a mesma foi oferecida a representantes de empresas automobilísticas britânicas, americanas e francesas. Todos a rejeitaram. Depois de visitar a fábrica, Sir William Rootes, da indústria britânica Rootes Group, declarou que o modelo não atrai o consumidor médio de automóveis, é muito feio e barulhento. Se vocês pensam que vão fazer automóveis neste lugar, vocês são os grandes tolos, rapazes. Ironicamente, a Volkswagen fabricou nos anos 1980 uma versão do Hillman Avenue, modelo criado pela empresa de Rootes, após esta ter sido absorvida pela Chrysler em 1978 e de a Chrysler, por sua vez, ter vendido sua fábrica na Argentina. Após 1948, a Volkswagen se tornou um importante elemento simbólico e econômico da recuperação da Alemanha Ocidental. Henrik Nordhoff, ex-gerente da área de caminhões da Opel, foi chamado para dirigir a fábrica
fábrica naquele ano. Em 1949, Hertz deixou a empresa, agora reorganizada como um monopólio controlado pelo governo alemão ocidental, além da introdução do veículo comercial Volkswagen Tipo 2, conhecido como Kombi, em suas versões de passageiro, furgão e caminhoneta do esportivo Karmann-Ghia. Nordhoff seguiu a política do modelo único até pouco antes de sua morte em 1968. A produção do Fusca cresceu enormemente ao longo dos anos no mundo todo, tendo atingido 1 milhão de veículos em 1954. Durante a década de 60 e o início dos anos 70, apesar de o carro estar ficando ultrapassado em alguns aspectos, suas exportações para os Estados Unidos, sua publicidade inovadora e sua reputação de veículo confiável ajudaram seus números de produção total a superarem os do recordista anterior, o Ford Modelo T. Por volta de 1973, sua produção mundial já superava 16 milhões de unidades. A Volkswagen expandiu sua linha de produtos em 1967, com a introdução de vários modelos tipo 3, os quais eram essencialmente variações de desenhos e carrocerias baseadas na plataforma mecânica do tipo 1. A Volkswagen enfrentou sérios problemas no fim dos anos 1960, com o insucesso dos tipos 3 e 4. Sabendo que a produção do Fusca iria terminar algum dia, eles precisavam resolver o enigma de como fazer essa substituição para um modelo mais moderno e que chamasse a atenção do grande público. Isso acabou se tornando um pesadelo para a empresa, até que em 1964 eles conseguiram resolver esse problema com a aquisição da Audi. A Audi possuía os conhecimentos tecnológicos sobre tração dianteira e motores refrigerados a água, dos quais a Volks tanto necessitava para produzir um sucessor de seu tipo 1. A influência da Audi abriu caminho para uma nova geração da Volkswagen, Polo, Golf e Passat. A produção do Fusca na fábrica da Volkswagen cessou em 1974, sendo substituído pelo Golf, que era um veículo totalmente diferente de seu predecessor, tanto na mecânica quanto no desenho, com suas linhas retas desenhadas pelo projetista italiano Giorgetto Giugiaro. Seu desenho seguiu tendências estabelecidas pelos pequenos modelos familiares, tais como o Mini Cooper, de 1959, e o Renault 5, de 1972. O Golf tinha um motor refrigerado a água montado transversalmente, desenho hatchback e tração dianteira, uma configuração que tem dominado o mercado desde então. A produção do Fusca continuou em fábricas alemãs menores até 1978. Após isso, a produção foi deslocada para o Brasil e o México. Desde a introdução do Golf, a Volkswagen tem oferecido uma gama de modelos semelhantes aos de outros fabricantes europeus. O Polo, menor em tamanho que o Golf, introduzido na mesma época, os esportivos Scirocco e Corrado e o Passat de maior tamanho foram os mais importantes e significativos. Com seu nome ainda muito vinculado ao Fusca, a Volkswagen resolveu fazer uma reedição de seu carro mais famoso. O projeto do novo carro ficou a cargo dos estudos californianos da Volkswagen. Em 1997, após a reformulação do Volkswagen Golf europeu, que à época chegou à sua quarta geração, a Volkswagen se utilizou da plataforma mecânica deste para originar o New Beetle, e assim aconteceu. Em 97, o mundo conheceu o New Beetle, com formas idênticas ao antigo modelo, porém com mecânica, suspensão e plataforma do Volkswagen Golf de quarta geração. Dessa forma, o antigo motor traseiro refrigerado a ar, de cilindros contrapostos em posição longitudinal do Fusca, foi deixado de lado em favor de um propulsor dianteiro refrigerado a água, de configuração em linha e em posição transversal. O carisma do carro original se manteve, o que confere um apelo emocional de venda. Porém, o preço alto evitou que o novo Volkswagen fosse vendido de forma tão avassaladora quanto seu antecessor, pois o New Beetle nem de longe é um carro popular, já que conta com refinamentos como banco de couro, direção hidráulica, câmbio automático, ar-condicionado, airbags e reforços estruturais que absorvem e distribuem energia de um impacto em caso de acidentes. Foi lançado também mais dois outros automóveis para o segmento de alto luxo, a limousine Phaeton e o SUV Touareg. Em 30 de julho de 2003, o último Fusca foi produzido no México, selando para o modelo mais de 21 milhões de unidades produzidas em todo o mundo. Em 2008, foi encontrado um erro grave nos modelos da família Fox, que foram comercializados no Brasil. Esses carros foram acusados de decepar desde os proprietários devido a um problema no rebatimento do banco traseiro. Problema esse que não tinha nos modelos de fora do país. Obteve informações de ao menos 8 pessoas que tiveram parte de seus dedos decepados por essa falha no mecanismo. A empresa foi condenada em 2014 ao pagamento de mais de R$ 1 milhão por contratações ilegais de terceirizados para sua unidade de motores de São Carlos. Constataram-se irregularidades nas
as jornadas de trabalhos, pouco descanso, excesso de horas trabalhadas e contratações irregulares. Em 2015, a Volkswagen se viu envolvida em um enorme problema, após a descoberta de que seus veículos a diesel e os de outras empresas do grupo continham um elemento fabricado pela Bosch que reconhecia o momento em que passavam por um teste de emissão de poluentes para somente durante os testes diminuir essas emissões. Durante o uso comum, esses automóveis superam em até 40 vezes o limite máximo estabelecido pela legislação estadunidense. O acontecido causou a saída do presidente da marca. A própria Volkswagen veio a público assumir que 11 milhões de seus veículos estariam adulterados e que o fato não se devia a um pequeno grupo de gestores, mas de ao menos 30 deles. Devido ao escândalo, a Volkswagen anunciou um corte de 1 bilhão de euros anuais em investimentos. Em setembro de 2020, a Volkswagen assinou um termo de ajuste de conduta, após serem abertos 3 inquéritos nos quais a empresa é acusada de perseguição política. No Brasil, no dia 14 de março de 2021, a Volkswagen publicou um anúncio reconhecendo sua atuação na ditadura militar brasileira. A Volkswagen também ultrapassa o mundo automotivo e patrocina alguns times de futebol, como o Wolfsburg e o Ingolstadt da Alemanha, além de estar ligada também a algumas seleções que participaram da Copa do Mundo de 2022, como a Alemanha, França, Estados Unidos, Suíça e Uruguai.